Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta. E hoje, com uma pauta extremamente especial, a gente vai falar de publicidade e propaganda, da evolução, né, cronológica aí da publicidade, da propaganda, né? Eu acho que a gente precisa tratar de todos esses assuntos para ver o tanto que a gente está tendo, o tanto que a gente está sendo engolido por essa revolução tecnológica, né? Então, eu acho que é interessantíssimo esse bate-papo de hoje. E para isso, minha amiga Mariana me indicou o Matheus. Seja bem-vindo, Matheus. É um prazer te receber, publicitário. Para a gente poder falar um pouco desse momento volátil, né, da sociedade mundial, né? Realmente, agora, assim, hoje em dia, se a gente for pensar em publicidade, a gente está passando por uns desafios muito grandes, assim. O desafio vai desde de mensagem até a mídia, né? Tem tanta mídia hoje em dia que a gente pode usar para comunicar, e as mídias clássicas, elas estão ficando cada vez mais ultrapassadas e cada vez mais caras e menos eficientes. O jeito que as pessoas consomem as mídias também está diferente, né? Uma coisa muito simples é assim, até os anos 2000, vamos falar assim, nós publicitários tínhamos o receio da ida no banheiro das pessoas na hora dos comerciais. Agora, além da ida no banheiro, tem o celular, né? E o celular tá roubando, inclusive, a atenção das pessoas durante os programas. Ou seja, às vezes, nem a própria mídia tá tendo a função dela de mídia. Então, tá tendo uma bagunça nisso, porque ao mesmo tempo que você escuta o que está acontecendo na televisão, você está vendo o que está no seu celular, e aí chega na hora dos comerciais, você não consome os comerciais também, e aí fica complicado. E é o nosso desafio, né, de comunicadores, de arrumar soluções boas para isso. Seja o conteúdo dos programas de televisão ser melhor, seja os publicitários criarem propagandas melhores, ou pensar em mídias diferentes também para atingir essas pessoas. E é engraçado que é muito rápido também, né? Como acontecem essas coisas. Assim, há 5 anos o YouTube não era o que o YouTube é hoje, por exemplo, sabe? Há 10 anos não existia smartphone direito. WhatsApp, que a gente usa, assim, que é parte da vida, né? O WhatsApp. Tem quanto tempo que a gente tem WhatsApp? Tem 8 anos. Tem 8 anos que a gente usa o WhatsApp, 8, 10 anos. Isso 3 anos para cá mais amplificado, 3, 4 anos para cá mais amplificado, né? Mais ainda. O número de brasileiros, um país de terceiro mundo, de brasileiros que têm acesso a smartphone e ao WhatsApp é assustador. Né? Eu acho que chega em 60% da população brasileira tem smartphone. Se for pensar num país pobre e levar isso para lugares como a engenharia, em que as pessoas têm mais acesso à tecnologia e informação, é quase 100%, né? E aí, ou seja, em 10 anos, o jeito que as pessoas consomem informação mudou completamente. Completamente. E aí isso bagunça um pouquinho as coisas, vamos falar. Ô Matheus, como é que a gente pode pensar a publicidade, tanto nas mídias, né, nas mídias digitais, a influência que isso tem hoje no perfil da pessoa que consome a mídia, e também a formação de opinião, que é praticamente uma informação, eu falo sempre isso aqui, a pessoa tem a informação customizada, chega no smartphone dele, chega ali e ele faz a interpretação dele, então cada um tem uma verdade para si. Exatamente. Isso assusta o meio da publicidade também? Como é que ele está sendo lidar com tudo isso? É engraçado. Assusta, mas ao mesmo tempo que assusta, abre possibilidade. Porque permite que a gente também crie... É como se a gente conseguisse criar anúncios personalizados também, sabe? Mas antes de falar sobre esses anúncios personalizados, é importante a gente falar também
sobre essa informação personalizada. Porque você estava falando que as pessoas recebem as informações para elas mesmas. E é exatamente isso que acontece. Você, Betão, tem um perfil ali no Facebook, vamos falar assim. O seu perfil estão lendo. Exatamente, que os algoritmos estão lendo o tempo inteiro. Na verdade, isso é um número, né? Você não é o Betão. Você não, ninguém eles não ficam lá, o Betão ali de Nova Lima. Não é isso. É o usuário número 5 bilhões, blá, 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 blá. E aí você vai passando informação o tempo inteiro sobre as coisas que você gosta, que você consome. E aí, a partir disso, é mostrado para você coisas que você tem mais tendência a gostar. Então, cria-se também uma bolhazinha, assim, sabe? De informação, que também é perigosa. Você acaba virando um círculo vicioso em que você só consome conteúdo de fontes que você gosta, e aí, em função de só aparecer para as pessoas daquele meio, para pessoas que já gostam de você, as informações que você produz, isso significa que você pode ir um pouquinho mais longe. E aí, cada vez mais longe, aí os seus consumidores estão te consumindo mais. E aí fica aquele... É um ciclo vicioso mesmo. E aí que chega fake news. Aí que começa fake news também. Mas isso é outro assunto, né? Se a gente for pensar em publicidade, o que a gente consegue fazer hoje é exatamente isso. A gente cria para o mesmo cliente, na verdade, para o mesmo produto, a gente cria anúncios diferentes para que ele atinja pessoas diferentes também. Isso é muito interessante. Eu posso... se a gente for pensar numa campanha dos anos 2000 para um suco de laranja, eu teria que fazer um vídeo para ir num canal de televisão que atingisse muita gente, e aí esse vídeo atingiria gente de todas as classes sociais, de todas as idades, de todos os gêneros, todas essas coisas assim. Então teria que ser um negócio muito geral, muito pouco personalizado, é isso assim. Mas hoje eu consigo, para esse mesmo suco, anunciar para mulher de um jeito, para homem de outro, para jovem de um jeito, para adulto de outra forma, sabe? Para gente que se preocupa mais com refrescância, eu crio um anúncio assim, esse suco é super refrescante, e mostro só para eles. Eu crio falando que o suco é muito saudável, e mostro para pessoas que ligam para saudabilidade, sabe? Isso, então assim, assusta. Mas ao mesmo tempo... É desafiador? É desafiador. Cria tanta possibilidade que vira um desafio, né? É quase que uma... essas coisas que a gente fica vendo em série de televisão sobre o futuro, no lado publicitário, assim, está começando a acontecer. Tá começando a acontecer. A inteligência artificial, ela vai estar muito forte, ela já está muito forte no meio publicitário? Já está, né? Já está. Assim, essas ferramentas de segmentação desses canais de comunicação contemporâneos, todas funcionam a partir de inteligência artificial, de consumo de dados, né? Assim, e é interessante que não é muito complicado, não é uma coisa muito mágica. É aquilo que eu falei de que você tem um perfil, o algoritmo lê tudo que você faz, absolutamente tudo que você faz. Inclusive onde você vai, quanto tempo você fica em cada lugar, quanto tempo você fica no trânsito, ele consegue saber isso tudo de você. E aí a partir disso ele cria também possibilidades de anúncio. E é engraçado que, se a gente for pensar em simplicidade, tem uma história que isso já tem uns anos já, mas que está começando a acontecer de verdade hoje. A Amazon, que é uma marca gigantesca de comércio eletrônico, de varejo, eles têm um sistema em que, a partir das suas compras, são sugeridas para você compras no futuro. Por exemplo, se você... isso é tudo ligado também, tá? Suas pesquisas com o Google também entram nisso. Então, vamos supor assim, você pesquisa no Google sintomas de gripe. Aí, meia horinha depois, aparece um anúncio para você da Amazon, para você comprar uma solução para desentupir seu nariz. E aí, você vai e compra essa solução. Se tiver algum tipo de padrão de compra, depois que as pessoas compram soluções para desentupir o nariz, a Amazon automaticamente vai anunciar isso para você também. Sabe? Isso é bem interessante. Tem coisa de
se você comprar uma lâmpada. A média é que a lâmpada dure tanto tempo. Ou seja, tá lá no sistema que daqui a tanto tempo vai valer a pena anunciar para você uma lâmpada. Entendi. Sabe? Porque provavelmente você vai estar precisando. E aí isso vai com tudo, né? Isso vai com tudo. Eu tô falando exemplos muito pequenos, mas se você for fazer análise de dado, que é isso que os computadores fazem, que os computadores de inteligência artificial fazem, consegue ser coisa inimaginável, assim, sabe? É coisa de teste de gravidez com um produto para bebê, que depois vira material escolar, que depois vira carro, sabe? O algoritmo começa a pensar a pensar para você. É como se a parte do seu cérebro, isso na parte da publicidade, né? A parte do seu cérebro que ficasse por conta de decisões de compra, ficasse na nuvem, sabe? É um negócio que é tudo decidido para você e também é meio cíclico, assim. E são eles que controlam, vamos falar, o ciclo de compra. Como é que as corporações, todas elas, devem se comportar nesse sentido, assim, de venda, ou que já tem se comportado com relação a isso, e se a tendência é amplificar mesmo essa coisa do consumo, criando vontade, cada vez mais vontade nas pessoas? Olha, isso é bem... Não é que é polêmico, mas acaba sendo também controverso. Eu acho que o que tem que existir é a escolha das pessoas de participar disso ou não. O que não tem ainda, né? Porque tem gente que não se sente invadido, que não se sente vigiado, que inclusive gosta disso. Os grandes fãs da marca gostam desse tipo de serviço que a marca presta para eles, né? Então, mas a maioria das pessoas não gostam, claro. O negócio que eu acho que tinha que existir, que deveria existir uma regulamentação, é a liberdade de escolha das pessoas de receber esse tipo de informação ou não, sabe? Assim, ó, eu tô comprando isso aqui agora, e aí tinha que ter uma pergunta para mim. Você quer que a gente grave essa compra para que no futuro a gente mostre outras possibilidades em função dessa aqui, sabe? Eu acho que isso que tinha que existir. E ainda não existe. Mas se você for me perguntar assim, se isso é errado, isso é certo, eu não acho que nem é certo, nem errado. Eu acho que a gente vai ter que construir um caminho. Eu acho que tem que construir o caminho. E assim, o bom da internet é que finalmente as pessoas conseguem... as pessoas têm um pouquinho mais de voz do que elas tinham, né? Porque até muito pouco tempo, absolutamente tudo que a gente consumia, tudo, vinham das 3, 5 maiores empresas de comunicação do mundo. E aí, agora com a internet, não, eu consumo conteúdo que você cria. Eu consumo conteúdo que meus amigos criam. Não é só o que, a família dona da Times lá dos Estados Unidos cria, essas coisas assim, ou o BBC, essas coisas. Então, é interessante que está menos centralizado, né? Então, acaba sendo uma coisa boa, vamos falar assim. Bom, deixa eu fazer um intervalinho, vou fazer um intervalo, tomar uma água, daqui a pouquinho a gente volta com mais Cultura Geral, não saia daí. Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. As festas do CENISE são muito alegres. É por causa que a gente fala da comunidade, ela é muito envolvida na festa. Acho que é um momento da gente realmente se integrar à sociedade, com os pais, com as crianças. A semana inteira programando, né? A confecção das bandeirinhas, os trajes. A coisa mais gostosa que tem é a gente chegar, olhar no rostinho daquela criança e ver a alegria, a felicidade. Todo o esforço a gente vê que valeu a pena quando a festa está acontecendo. Uma festa linda, a interação das famílias com a escola, né? As crianças participando, isso nos deixa motivados a continuar com o nosso trabalho cada vez melhor em função das nossas crianças. O que eu mais gosto na festa junina são as danças e a comida em segundo lugar.
Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB. Bom, de volta com Cultura Geral. Matheus, como é que a gente pode pensar aí essas mídias tradicionais e a mídia alternativa hoje? Programas como esse, por exemplo, que vai para o YouTube, que tem uma grande acessibilidade pelo YouTube, é o futuro da comunicação? É o futuro da comunicação. E, além de ser o futuro da comunicação, eu acho que é o jeito certo de se fazer comunicação hoje. Assim, mídias que ainda tem qualquer tipo de resistência com o digital, com mídias alternativas, elas estão em decadência, assim, isso é um fato. Então, se tem que usar mídias novas, se antes a gente anunciava programas pelos próprios comerciais dos programas anteriores, vamos falar assim, agora a gente tem que usar as mídias externas para anunciar os programas internos. Vamos falar, é como se, como se você estivesse lá na sua casa, vamos pensar nos anos 90, como se você estivesse na sua casa assistindo Gugu, vamos falar assim, e aí aparecesse uma propaganda do Fantástico no SBT, vamos falar. Uhum. Então, mas isso tem que ser feito. Antigamente era um absurdo uma coisa dessa, mas tem que ser feito isso hoje. Tem que usar vários canais, principalmente quando se cria conteúdo, sabe? Que eu acho que é importante, porque até é esse tipo de informação que hoje está tendo mais credibilidade também. Uhum. Está tendo muita resistência da população. E em função de estar todo mundo acessando muito mais informação, apesar de fake news, apesar dessas coisas todas, tá existindo um pouco de resistência das pessoas com a mídia tradicional. Então, quando você utiliza canais como o YouTube para atingir mais gente, você se mostra mais amigável, vamos falar assim, sabe? Você se mostra menos inimigo dessas novas mídias e aí acaba que a sua credibilidade com o público em geral até aumenta, vamos falar assim. A comunicação, ela passa por um momento de originalidade, ela tem que ser mais original, mais fiel ali àquilo que a pessoa vive na realidade? Eu acho que a comunicação precisa muito, muito mesmo ser mais original. Isso é uma pergunta muito boa, porque a gente nem pensa muito nisso, né? Eu acho que a gente está tão acostumado com a comunicação não sendo original, não sendo real e orgânica, vamos falar assim, Sim. que é até estranho para mim pensar. Assim, para mim pensar numa situação dessa é até meio esquisito. Mas eu acho que o correto seria isso. Seria pessoas reais. E é engraçado que a gente fala isso do Brasil, né? Porque do Brasil e dos Estados Unidos, vamos falar assim um pouco, que é quem o Brasil imita. Porque, vamos falar sobre televisão. A melhor televisão do mundo hoje, há muito tempo, na verdade sempre foi, é a televisão inglesa. E aí eu lembro que uma professora minha me explicou o motivo da televisão inglesa ser a melhor do mundo. E que é muito interessante e até muito simples. É que se aqui no Brasil é meio controverso falar isso, mas se num programa sobre carros aqui no Brasil, que o público principal são homens, vamos falar assim, se usa uma jornalista mulher, bonitona, para falar sobre os carros com os homens, em função dela ser bonita, né? É um negócio extremamente machista, inclusive. Lá na Inglaterra, os jornalistas que criam um programa sobre carros são os homens barrigudos, que não são nem um pouco bonitos, vamos falar assim, mas que entendem muito de carro, sabe? Então se presta muito mais atenção no conteúdo, nesse conteúdo real, em vez de ser um negócio totalmente maquiado, né? Que era isso que você estava falando. De ser um negócio que é só bonito, é só para agradar visualmente as pessoas e não o conteúdo. Então, se tiver originalidade, eu acho que a palavra certa é realidade até. Se existir realidade na comunicação,
nos meios de comunicação, eles vão funcionar muito mais, eles vão ter muito mais credibilidade. E aí, se a gente for pensar nessa luta gigantesca que existe hoje sobre a atenção das pessoas, né, que não existe mais nenhuma praticamente, com a quantidade de informação que tem, esses meios, esses canais que passam coisas reais vão ser mais vistos, né? Vão ter muito mais credibilidade, vamos falar assim. A gente está vivendo um momento entre ficção e realidade? Nossa, eu acho que a gente está vivendo o momento de ninguém saber o que é real e o que é ficção. Isso é um fato, assim. Talvez isso seja, inclusive, uma consequência ruim daquilo que a gente estava falando sobre o algoritmo e a bolha que é criada em função de pessoas consumirem só as mesmas coisas sempre. Que pergunta complicada. Eu acho que o negócio é esse, assim, não se sabe mais o que é realidade. Tem tanta desconfiança, né? Tem tanta... Se acredita tanto em viés, e a gente está tão polarizado hoje com isso, com os viés, né? Não, essa mídia aqui, ela é de esquerda, essa mídia aqui, ela é de direita. Então, eu que sou de direita não tenho que acreditar em absolutamente nada que essa mídia aqui de esquerda fala, e eu sou de esquerda não tenho que acreditar em absolutamente nada que essa mídia aqui de direita fala. E aí, às vezes, a mesma informação é passada pelos dois meios, mas de forma diferente, e aí não se sabe mais o que é real, né? O que é daquilo. Hoje no Brasil isso é gigantesco, né? Hoje a gente estava discutindo aqui mais cedo sobre isso, assim, aconteceu isso ontem ou não aconteceu? Não depende. A mídia tal falou que aconteceu, a mídia tal falou que não aconteceu. E aí sendo que aconteceu as duas coisas. Mas uma fala de um jeito, a outra fala de outro, uma esconde uma coisa, a outra não esconde. Então isso é complicado. Eu acho que o importante talvez seja você tentar consumir a mesma informação, em vez de tentar consumir o máximo de informação possível, você consumir a mesma informação no máximo de fontes possíveis, vamos falar assim. Talvez essa seja a solução para você chegar naquela realidade ali que a gente não sabe se existe ou não, né? Para a gente encerrar, a publicidade também é uma forma de produção de conhecimento? Eu acho que não. Eu acho que não. Publicidade como ferramenta de venda, eu acho que não. Eu acho que... assim, a sua pergunta é sobre venda, né? Venda de produtos. Então, não. Eu acho que não. Eu acho que, inclusive, pode ser até uma desinformação, né? Para que se traga mais venda. Claro que é muito raro, hoje em dia tem muito pouca mentira na publicidade, né? Porque os órgãos regulamentadores disso são bons hoje, mas existe um pouquinho de maquiagem, existe fantasia, existe muita, existe, vamos falar assim, a gente oculta um pouco de informação, vamos falar assim, na hora de vender. Então, se a gente for falar que a publicidade hoje produz conhecimento, eu acho que não. Eu acho que a produção de conhecimento hoje ainda está e tem que estar na academia, sabe? Ali nos estudos, nos cientistas que são os principais formadores de conhecimento mesmo, e inclusive eles deviam ter bem mais espaço na mídia, eu acho, assim, mas muito mais espaço, né? Então, a resposta eu acho que é não produz conhecimento. Eu acho que não é tão vilão assim, a propaganda não é vilã. Eu acho que é importante, inclusive, ter para que você consiga divulgar as coisas e para que a mídia sobreviva, vamos falar assim, e que a gente continue a consumir coisas gratuitas, vamos falar. Mas também não é boazinha, não, sabe? Não produz conhecimento, vamos falar assim. Bom, gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer esse bate-papo aqui com o Matheus, falando de publicidade e propaganda. E Cultura Geral é isso mesmo, né? É essa produção de conhecimento como se fosse uma revista ao vivo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Matheus, muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Espero que você tenha gostado do programa também. Gostei muito. Né? E vai voltar mais vezes. Beleza. Legal demais. Muito obrigado, Betão. Gente, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral.
Cultura Geral. Apoio Faculdade Milton Campos. Conceito máximo no MEC. A faculdade com maior número de aprovados na OAB.